Oi, gente! Como você está se sentindo hoje? Eu espero que esteja bem ou que melhore caso estiver com dor de cabeça. Se você está assistindo esse vídeo porque você sente dor de cabeça também e você se identificou comigo. Muito prazer, eu sou a Prisciliana e ultimamente eu estava sumidinha aqui do canal justamente por causa da minha rotina de uma carga de 60 horas de trabalho. Eu sou professora e ainda cursava uma faculdade noturno. E imagina uma pessoa nessa rotina que sente dor de cabeça. Então, quando eu tô com dor de cabeça, eu não quero falar com ninguém, ver ninguém, né? Mas a gente precisa forçar a ver as pessoas por causa do trabalho. Então, eu acabei dando um tempo no canal, né? Pra mim não tornar isso aqui um sofrimento também pra minha vida. E eu vou começar aqui sem roteiro, sem nada, só vou conversando com vocês. Então pega o chazinho e senta que levei história. Quando que começou a minha dor de cabeça, né? Desde a minha adolescência. Eu não sei se eu sentia dor de cabeça na infância, mas desde a minha adolescência eu comecei a sentir dor de cabeça, além dos outros sintomas. Muitos outros sintomas que eu sentia muita náusea, muita tontura, ser apática com as outras pessoas, não querer ver pessoas, querer ficar... Mas isso é um pouco, assim, da característica de alguns adolescentes, né? Por mais que eu trabalhava, frequentava a escola, gostava da escola, eu tinha essa necessidade de ficar sozinha, de ficar quietinha. Então, eu fui crescendo, né, ficando adulta, entrando aí na adultez emergente e a enxaqueca grudou em mim e eu fui vivendo com dor de cabeça. Quando eu fui para a faculdade, foi assim a minha pior época. E por quê? Eu fazia letras, era longe da cidade, 15 quilômetros, eu trabalhava o dia inteiro, trabalho desde jovem, né, desde adolescente, trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade segunda a sexta-feira, e era das 19 às 23h15 da noite as aulas. E era muito trabalho e muita leitura, aí você imagina como que a minha cabeça não doía, né? E os outros sintomas da doença. E além disso, a minha alimentação era péssima, eu comia tudo quanto é coisa, bolacha, eu vivia de bolacha, na época eu pesava 47 quilos, só comia bolacha, não fazia atividade física e trabalhava e ia para a faculdade. Essa era a minha vida, comer ruim, não fazer atividade física e trabalhar. Eu até tentei uma época fazer caminhadas e tal, mas não consegui me habituar, porque eu teria que ir 5 horas da manhã e eu não conseguia acordar 5 horas da manhã porque eu dormia, tinha vezes que eu dormia 3 horas da manhã estudando, né? Então era essa a vida. Depois que passou essa fase da faculdade, que eu terminei com 25 anos, eu fui lecionar em 2018. Aí eu iniciei aos poucos atividade física, mas a minha alimentação sempre foi muito desregrada. E a minha dor de cabeça, ela é a que tem aura. A sua é assim, porque tem as pessoas que sentem só a dor de cabeça, né, com os outros sintomas, às vezes náusea, tontura, porque mexe em todos os nossos sentidos, né, e entre outros sintomas. Mas a minha é com aura visual também, e a que adormece. Essa que adormece é a pior. Já aconteceu comigo, e foi a partir daí que meio que eu fiquei assim mais atenta. E voltando aqui, depois da faculdade eu continuava com dor de cabeça e tal, eu entrei em sala de aula e eu comecei a fazer um pouco de atividade física, tive melhoras. E como que foi o diagnóstico médico? Esse diagnóstico médico, assim, eu cheguei na clínica e com o neurologista, foi de graça, né, porque na época eu não tinha condição financeira de pagar um neurologista. E ele disse pra mim assim, o que você tem é enxaqueca e crônica, né, pelo nível da sua dor e o tanto de dia que a sua cabeça fica doendo. Eu passava de mais de 15 dias, eu não lembrava os dias que eu não tinha dor de cabeça, de tanta dor de cabeça e mal que eu passava. E aí ele diz assim pra mim, isso é uma doença que não tem cura. Aí eu, como assim que não tem cura, né?
E aquilo foi a mesma coisa da pessoa me dar um tapa, sabe? O médico olhar pra mim, neurologista, assim, que eu tinha esperança que ele me ajudasse, né? Falar que não tem cura. Ah, você vai ter que aprender a viver com isso. Então eu segui minha vida, né? Aprendendo a viver com isso, saí da faculdade, entrei pro mercado de trabalho. Depois que eu já fui dar aula, a minha condição de vida melhorou um pouquinho, né? Eu ganhava um pouco mais. Não, o professor não é rico, não ganha salário de rico, mas dá ali pro gasto, né? E aí eu fui e paguei um neurologista. Esse neurologista tentou me medicar com algumas medicações. E qual que foi a problemática que aconteceu? O remédio que eu tomava, eu ficava apática. Gente, é uma sensação horrorosa, assim, de sentir, sabe, parece que tudo é cinza ou tudo é preto, ou se tudo é azul e tanto faz a vida pra você. Pra mim não viver dessa forma, pra mim, eu prefiro outras formas, né? Eu ia falar eu prefiro a dor, não prefiro a dor não. Mas viver assim também é ruim, não dá para ser apático, para não sentir. Então, se tirar isso de mim, me tira muita coisa. Se tirar de mim é a espontaneidade, se tirar de mim essa coisa que eu tenho, ser mais ativa, acaba comigo. Então, eu não posso tomar remédio para me deixar bocó, de boca aberta, aí eu fico louca, né? Aí piora. Então, me piorava, ficava apática. Era assim, sonsa. E aí não vai, aí eu voltei lá, ele falou que era período de adaptação, só piorava esse período de adaptação dele. Meus cachorrinhos tá chorando, tá, gente? Esse barulho de chororô são 6 ratinhos, tchutchuzinha, a coisinha mais linda. Voltando. E aí eu voltei, passei pelo período de adaptação, igual ele prometeu, ele falou. E aí tentamos mais um remédio, não me habituei, foi assim, péssimo também, assim. Eu comecei a ter pesadelo, eu comecei a tremer mão e uma loucura. E aí eu falei pra ele que queria trocar de remédio, ele falou, mas aí agora você vai habituar com esse PTT, patatá, toda a história de novo. Aí eu acabei não voltando mais lá e decidindo tomar o remédio. Ou decidindo não tomar mais o remédio, já deixei pra lá o neurologista. Aí uma vez eu fui no gastro, o gastro falou pra mim que eu precisava melhorar a minha alimentação. Gente, eu sentia muita dor de estômago, você não tem noção. Eu tomava chá de camomila pra ver se parava. E remédio de farmácia que você compra sem receita pra dor de estômago, eu também me automedicava, né? A gente sempre faz essas cagadinhas de se automedicar assim. E aí o gastro falou, não, você precisa melhorar a sua alimentação é muito ruim pra você melhorar, que eu tava com gastrite, eu achava que tudo era podre, porque o tanto que doía. E aí eu falei pra ele da condição que eu tinha, né, e aí ele falou, realmente, você precisa melhorar, que você vai ter melhoras, né. E aí eu comecei a pensar naquilo, né, aí eu comecei a melhorar um pouco a minha alimentação. Em 2019, eu comecei a treinar um pouco mais firme, né? 2018, quando eu saí da faculdade, eu comecei a treinar, mas não levava muito a sério. Em 2019, eu peguei mais firme a treinar Muay Thai. Aí vem a pandemia e desgrama tudo. Na pandemia, eu tive uma piora e eu estava no mestrado, porque em 2019, em agosto para setembro, eu passei no mestrado. E aí eu iniciei o mestrado em 2020. Aí você imagina, pandemia, mestrado, trabalho parado, eu precisava mudar de cidade. E aquela loucura, né? Porque a pandemia era medo, era ansiedade, as emoções da gente ficou toda mexida, porque graças a Deus eu não perdi familiares, glória a Deus, mas as minhas amigas, pessoas próximas de mim morreu, sabe? Então, assim, era uma tristeza, né? Então, foi bem difícil a pandemia, então eu voltei a vomitar muito. Tudo aquilo que eu tinha conseguido em 2019 era dar uma melhorada nas crises, em 2020 piorou. E aí, em 2021, eu mudei para a região de fronteira, e lá eu fiz uma coisa muito legal em relação ao treino. Lá não tinha academia, porque era uma mini vila, né, na beira lá entre o Brasil e a Bolívia. Eu morava com um amigo
E a gente fazia treininhos em casa. Gente, era uma maravilha. A gente não ficava uma hora e meia treinando, não. A gente fazia treino meia hora, 40 minutos, mas bem puxado. Aí a gente adquiria uns pezinhos. Então, durante o ano que eu fiquei lá, eu treinava bonitinho. Então, eu trabalhava, chegava em casa, trabalhava 40 horas semanais. A gente saía 6 horas da manhã, chegava de tardezinha já, a gente treinava, aí eu começava a fazer os estudos no mestrado, escrever, a cumprir com as minhas obrigações. Por que eu tô falando que isso é importante? Porque tudo que eu estou falando, veja que está conectado com a enxaqueca, que ela impacta direto na minha qualidade de vida. Isso assim, porque eu não tô contando nos mínimos detalhes. Imagina você acordar, já com a cabeça doendo e ter que encarar um dia inteiro de trabalho, seja no comércio, seja no escritório. Ô, Jesus, deixa eu tomar um chá porque foi feio agora. Seja no escritório, seja em qualquer lugar trabalhando, sentindo dor, você tomar o remédio, às vezes você melhora a dor, mas fica com náusea, fica com tontura, fica com fraqueza, fica com dormência na mão, fica seu olho piscando, dando zumbido na orelha. Então, olha o tanto de coisa que você vai vivenciar e você tem que aguentar, sabe? Igual o neurologista diz, que não tem cura, então você acha que você precisa aguentar tudo isso e viver. Porque infelizmente eu não sou herdeira, né? Então você precisa viver a vida, e a vida ela vai acontecendo, independentemente se você está bem ou não. E não tem uma outra forma, né? E aí em 2020 eu dei uma leve melhorada, mas eu ainda sentia muita aura. E um pouco era da alimentação. A alimentação eu comia na escola, mas eu acabava desviando. E uma coisa que aconteceu comigo foi que eu fiquei hiper focada depois que eu saí do mestrado e estudar enxaqueca crônica. Eu comecei na pandemia a estudar sobre, aí em 2021, sempre que eu tinha um tempo eu estudava enxaqueca crônica, dor de cabeça, aí eu fui estudando, eu fiquei hiper focada sobre dor de cabeça. E não acontece diferente, gente, eu sou muito focada em estudar, eu tenho hiperfoco muito grande, então eu assisto tudo quanto é vídeo, eu leio livro, eu já li tanto livro possível, eu compro, eu tento achar de graça, eu assisto vídeo no YouTube, então eu faço um auê. Aí eu entrei na faculdade de psicologia e tem algumas disciplinas que fala sobre o funcionamento do nosso corpo, por exemplo, anatomia, processos do funcionamento das nossas funções cerebrais, tem neurologia, eu estou apaixonada em neurologia. E aí, assim, eu estudo sempre pensando na dor de cabeça, na enxaqueca, em arrumar uma cura para isso, gente. Eu estudo com esse objetivo de achar alguma coisa que eu faça no meu dia a dia que eu consiga, né, achar uma cura, e vai dar certo, em algum dia vai dar certo, se Deus quiser. E aí, voltando, em 2023, eu estava trabalhando já na cidade, saí da região de fronteira, né, eu saí em 2022, mas em 2023 eu tava assim alinhadinha, treinando, fazendo dieta, que eu conheci uma amiga, assim, e ela me ensinou a fazer marmita. Eu fui na casa dela, a gente fez marmita, eu falei, nossa, isso aqui é muito bom, né? E ela é gostosona, marombeira, né? Aí, depois disso, eu peguei o gosto de fazer... Beijo, Lu, vou mandar um beijo aqui pra ela vai saber que é minha amiga gostosa, musculosa. Foi uma inspiração pra mim fazer marmita, e aí depois eu peguei o gosto, e eu faço até hoje as minhas marmitas, sempre que eu deixo de fazer eu sinto falta. E depois, em 2023, eu tava bem assim, nessa vibe fitness, indo o máximo que eu podia ir na academia. Eu não tava fazendo nenhuma faculdade presencial, eu estava fazendo EA de psicologia. Em 2024, eu mudei para a cidade que eu estou atual. E em 2024, eu tive uma piora. Como que é? Tipo, por exemplo, o que é essa piora? Eu mudei para uma cidade nova, aí vem os anseios, vem os medos, né? Vem a mudança drástica que você faz na sua vida, que você não tem mais seus familiares, não tem mais os conhecidos, você vai conhecer novas pessoas, então você fica todo o tempo nesse pique, né? Novo de se adaptar ao processo de adaptação. Eu
minha alimentação também não ficou boa quando eu vim pra cá, porque aí eu tinha que comprar comida no restaurante. Eu estava trabalhando 45 horas semanais e estudando no noturno. Aí eu comecei a cursar psicologia. Aí que entra a psicologia na minha vida. E em 2025, a minha carga horária aumentou drasticamente, assim, de 45 foi para 60 horas. A academia que eu conseguia ir, que não era todos os dias da semana, em 2024, eu já não consegui manter em 2026. Gente, foi assim, de ladeira abaixo mesmo a minha rotina. Aí eu congelava as marmitas, eu conseguia comer razoavelmente bem, né? Mas não comia muito bem. E com esse desalinhamento que estava acontecendo, eu comecei a ter crises com aura, que é a que eu tenho visual, e as dor muito intensa e muitos dias eu cheguei até vomitar. Então, e aí quando foi mais ou menos em julho, eu acho, não lembro, gente, mas assim, antes de setembro eu já tinha tido 3 crises muito fortes com aura. E estava acontecendo dentro de sala de aula por causa do excesso de estresse. Eu tenho certeza que é isso. Aí eu resolvi ir no posto, porque eu já tinha ido lá? Não, na verdade eu não tinha ido, porque eu já tinha pagado umas consultas particular, porque eu tive alguns problemas de saúde, virose, essas coisas indefinidas que o médico fala que é virose. E eu tive uma bactéria no meu nariz e eu quase morria de dor de cabeça. E eu gastei muito para curar essa bactéria. Foi quando eu fiz o eletro da face, porque eu tava achando que eu tava com sinusite, porque minha cabeça tava doendo tanto aqui na testa, porque eu tenho rinite. Eu falei, para ter uma sinusite, uma enxaqueca é daqui para ali, né? Já faz a tabela inteira. Aí, graças a Deus, eu não tenho sinusite, né? Não acusou lá no todo o eletro do seio da face que eu fiz. E aí eu já tinha gastado muito com o médico, mesmo pelo plano. Aí eu fui no postinho aqui de casa não, né? Aqui do postinho perto de casa, o postinho do bairro, no SUS. E tinha uma médica muito boa. Aí eu falei pra ela das minhas dores de cabeça, se ela poderia me... Ai, esse mosquito aqui, meu Deus. Se ela poderia me encaminhar para um neurologista. E aí ela falou, não, sim, mas eu posso, mas vamos fazer um tratamento primeiro e tal. E aí depois, se não der certo, eu te encaminho. Aí tá, aí eu aceitei, a gente começou a fazer esse tratamento, eu acho que foi em agosto, outubro, mais ou menos. Gente, eu sou péssima, se eu não anotar, a minha cabeça caga. Aí acabou que eu aceitei, o primeiro não deu certo, eu perdi peso, mas a gente trocou a medicação, é que eu tô agora. Aí as crises com uma hora parou, eu continuei com a minha carga horária pesada, frequentei na faculdade, e a academia não consegui manter por causa, gente, muito cansaço mesmo. E eu precisava descansar, cuidar da casa. Eu tentei mais ou menos me alimentar bem, tentei fazer as marmitas, assim, cuidar mais da parte da alimentação. E tentava, às vezes, deitar para dormir, para descansar. Tá. Aí, agora, esse ano, com a minha nova rotina, né? Assim que eu parei de trabalhar essas 60 horas, melhorou, assim, drasticamente. Eu tentei voltar à minha rotina no início do ano, de exercício físico. Eu não consegui, né? Aí eu resolvi parar e eu tô começando a organizar o meu protocolo todinho de rotina. Primeiro, eu vou iniciar a alimentação, comecei a fazer certinho já a minha alimentação, assim, trabalhar. Vou fazer alguns testes alimentares de tirar alguma coisa, acrescentar outras, isso aí é testes mesmo para eu descobrir os meus gatilhos alimentares, que eu já sei alguns, né? Vou fazer alguns testes de algumas dietas diferentes. E eu preciso ganhar massa também, porque eu tô com 46 quilos, eu acho. Não acho que eu não subi peso ainda não. Preciso voltar o meu peso para 52. E eu tô voltando aos pouquinhos, tô diminuindo cafeína, tô trabalhando na minha rotina para que eu consiga encaixar tudo na minha vida, né? Novamente, a minha carga horária está menos na escola.
Agora eu tô com 22 horas semanais, eu pretendo subir para 30 horas semanais, eu acho que é suficiente. Voltar aqui gravar no canal e a faculdade eu tô firme, né? Firme estudando tanto os assuntos da faculdade como sobre enxaqueca crônica. Pretendo iniciar algumas pós dentro dessa área que eu consegui fazer, da área da saúde, né, com o curso de psicologia. Mas o que eu quero, deixa eu finalizar isso agora com vocês, é dizer que eu estou conseguindo uma melhora boa, mudando o meu estilo de vida, e todas as vezes que eu retorno para o estilo de vida anterior, eu começo a ter as crises novamente. Eu já consegui ficar 100%, um ano sem dor? Não. Só que já tem bastante dias que eu estou sem dor. Por exemplo, hoje minha menstruação desceu. Provavelmente eu estaria com muita dor. E eu não estou com dor, sabe? De cabeça eu senti cólica, então eu tomei a medicação para cólica. E a medicação para cólica não corta a dor de cabeça. E eu não tô sentindo dor de cabeça, graças a Deus, assim. Então, esse período menstrual é o pior período do mês, assim, que causa, né, uma tristeza de tanta dor de cabeça. Iniciou ali a TPM, até finalizar a menstruação é dor de cabeça, praticamente todos os dias. Então, eu tive uma grande melhora, assim, e eu sei que você tem também. Se você tiver coragem de mudar, se você tiver perseverança, resiliência com você e montar o seu protocolo mesmo de mudança, né, de rotina, começa por uma coisa, igual eu tô fazendo, primeiro na alimentar, agora eu vou entrar com o novo protocolo de treino, eu vou fazer um teste de treino, de incluir o funcional junto ali o aeróbico, mais a musculação, para ver se vai melhorar mais as crises, porque a intenção é que as dores diminuam e o espaçamento de uma crise para outra aumente. Essa é a intenção, até que um dia a gente consiga a cura, né? O médico falou que não tem cura, mas eu espero um dia conseguir a cura. Eu quero sentar aqui um dia e contar para vocês que eu consegui a cura da dor de cabeça e que vocês também vão conseguir. E quem sabe, né? Vocês também não consigam aí a cura e conta aqui para nós. Então, se você ficou até o final desse vídeo, deixa um coraçãozinho aqui pra mim e deixa um pouquinho sobre a sua dor de cabeça, sobre a sua história com uma dor de cabeça. E vamos ter perseverança, tá? Que a gente vai conseguir dias melhores. Assim como eu consegui sair de dias ruins para dias melhores e ter uma vida mais tranquila e mais feliz, né? Porque a dor nos causa tristeza. E melhorar, eu sei que você também vai melhorar, tá? Eu acredito nisso e eu quero que você também acredite em você, que você vai conseguir, que você é corajosa. Nós somos corajosas, tá? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!